Boa noite, meus amados, meus queridos irmãos. Deus abençoe vocês tremendamente. Amém? Nós estamos no reino de Deus, no ministério do Espírito Santo. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. Lucas 17, versículo 21. Que é Deus dentro de nós. O reino de Deus não é comida, não é bebida, é paz, alegria, justiça e poder do Espírito Santo. Então já está tudo em ordem, já foi tudo consumado. Entendeu? Quando Jesus disse está consumado, então, quando ele ressuscitou, nós fomos ressuscitados junto com ele. Amém? Agora, Deus e Jesus está dentro de nós. O reino de Deus não é comida, não é bebida, é paz, alegria, justiça e poder do Espírito Santo. Entendeu? Não disse, Jesus disse. A Bíblia não é mais sagrada, mas a Bíblia não diz. A Bíblia disse. Entendeu? Agora veja. Eu carrego no meu corpo o Pai e o Filho, que é Deus. Veja só. E Jesus, né? Agora muita gente não acredita. Aí vai ficar sem acreditar. Por quê? Porque quando Jesus disse está consumado, o Espírito desceu na terra. E Deus deu o Espírito de Jesus para todo mundo. Deu para entender? Deu para todo mundo. Então, como que Jesus não está dentro de nós? Como que Jesus vai voltar para quê? Se em João 17, Jesus já entregou o reino de Deus. Já entregou para Deus. Entendeu? Pode ler João 17 para você ver, está bem explicadinho, bonitinho, direitinho. Entendeu? Agora veja. A fé. A fé é a moeda de troca do reino de Deus. Quando acompanhado com a obediência a Deus, a sua palavra. Entendeu? O Senhor não se dará a conhecer a quem não busca ou deseja Ele. Viu só? Porque na medida que você vai lendo, entendendo a palavra, Deus vai se aproximando e dando sabedoria para você. Porque Deus dirige todo mundo aqui. Porque nós somos espíritos revestidos de carne. O ouvido é a porta de Deus, os olhos é a luz do corpo. Concorda comigo? Porque senão, entendeu? Que foi através de Jesus que agora a gente tem acesso ao Pai. Efésios 2:18. Entendeu? E Hebreu 2:14, Jesus veio de carne e sangue e voltou como espírito. Deus desceu 3 vezes na terra. Para a barriga, para o profeta, para a barriga da Maria, se fez carne, fez Jesus, Jesus cresceu e ele morreu, ressuscitou e ele desceu. E o mesmo que desceu, o mesmo que subiu, foi o mesmo que desceu, Jesus. Ele não teve pecado, então ele subiu, o espírito dele subiu e desceu para nós. Só que nós ainda não tínhamos nascido. Entende? Nós ainda ia nascer. Deus deu o Espírito de Jesus para todo mundo. Então, Deus e Jesus estão dentro de nós, como eu já fiz no outro vídeo. Entendeu? Explicando tudo direitinho. Eu acho que foi o de ontem ou foi o de ontem à noite. Entendeu? O de manhã foi de ontem à noite. Dizendo que felicidade. Deus e Jesus estão dentro de nós. Entende? Agora veja. Ele deu Gênesis 1, versículo 7. Entende? Vamos lá? Eu vou ler. Ó, e fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Entendeu? Gênesis 1, 7. Agora vamos na explicação de Deus. Não temos a capacidade de entender a sabedoria e a bondade de Deus. Temos a capacidade porque Ele habita dentro de nós. Entendeu? Temos a capacidade, sim.
porque ele habita dentro de nós. É só você procurar a entender. Sabedoria e a bondade de Deus. Espantamos a simplicidade com a qual ele criou até mesmo o ar que respiramos. Veja só, veja que forte. Veja que forte. Até mesmo o ar que respiramos e a terra sobre a qual caminhamos. Ele já tinha os nossos corpos humanos em mente ao preparar os componentes da atmosfera. Veja, ele planejou cada um de nós, cada um de nós. Veja, nós somos um tijolo, um tijolinho no mundo desse que Deus fez. Nós somos um tijolo, gente. Nós somos muito importantes na construção do mundo. Entendeu? É lindo demais isso aqui. Já tinha os nossos corpos humanos, porque o nosso corpo está lá em cima. E nós estamos vivos para servir a Deus. Entendeu? Quando ele faz uma criança, já está toda pronta, toda pronta. Você viu as crianças como estão nascendo? Antigamente era o erro do Adão. As crianças nascem. Hoje não. Hoje a gente já nasce na graça e só querem celular, não querem mais brinquedo. Só vendo, já nasce com o olho aberto. É incrível. Já tinha os nossos corpos humanos em mente ao preparar os componentes da atmosfera. Ele planejou cada um de nós com a mesma atenção para com os detalhes. Veja, Efésios 1, nós somos, veja só, examinar a escritura. Procura entender. Nós somos abençoado, predestinado desde a fundação do mundo. Com todas as letras nós somos abençoados. Ô, irmã Lúcia, por que a senhora abençoa os carros? Por quê? Porque tem que ser fisicamente, na medida da sua fé, que desce tudo. Mas você já é abençoado. Confia e creia e tenha fé, que você já é abençoado. É na medida da tua fé. Entende? Agora veja. Em mente, ao preparar os componentes da atmosfera. E ainda tem mais. O Efésios 2, nós somos salvos pela graça, não pela obra, pela fé. A fé já está dentro de você. Só basta você ficar firme. Entendeu? E ser conectado com Deus, que a tua fé desce lá de cima, porque você já tem a fé. Deus bota a situação na tua vida que é para tu passar. Entendeu? Agora, Efésios 4. É um Deus só, é um Pai só, é um Espírito só para todo mundo. Todo mundo é Espírito, ninguém é carne. A alma e o corpo vai para a sepultura. O Espírito volta para Deus com o corpo glorificado e transformado. Temos que ter o galardão, ouro, prata e pedra preciosa. Não tem que ter fêmur, nem palha, nem madeira, vai no fogo e vira cinza. Componentes da atmosfera. Ele deu o ar que a gente respiramos, o vento, tudo. Ele planejou cada um de nós com a mesma atenção para com os detalhes e criou dentro de nós o poder de superar os obstáculos. Veja só, querido Deus, o teu poder e conhecimento nos espantam. Veja, e conhecimento nos espantam. Obrigado por criar dentro de nós, a capacidade de superar os obstáculos com que nos defrontamos hoje, em nome do Senhor Jesus. Veja só, Deus criou nós desde a fundação do mundo. Ele fez tudo, ele planejou tudo. Eu digo também que o Adão, ele comeu a fruta com a Eva, toda aquela situação. Você não acha que Deus também já sabia que o Adão ia comer a fruta? Ah, pois sim.
Deus já sabia de tudo. Isso foi plano de Deus. Para isso você vê, Deus tem um plano e um propósito na vida de cada um. Nós temos uma missão a seguir. Entendeu? Sem reclamar, sem murmurar, porque os profetas já venceu. Jesus venceu, fez a parte dele. Ele teve que morrer por nós. A morte dele serviu para nós. Agora, o pecado não. E a lei não. Ele tirou o pecado de Israel, Mateus 15, 24, tirou a lei de Israel para quando a gente viesse não ter lei. A gente não tem lei, não somos lei, nós somos graça. Nós não somos judeu, nós somos gentil. Nós não somos 10 mandamentos, são 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Faça com os outros do jeito que você gostaria que os outros fizessem com você. Entende? Para isso, ele fez tudo com nós. Nós já temos a unção. 1 João 2, versículo do 20 ao 27, certo? Nós já temos a unção. Se você tem a unção, o Espírito já fala com você, ele explica tudo para você e ele convence você da palavra. Entendeu? João 16, João 14 fala a mesma coisa, que na paixão de Cristo Jesus disse o quê? Eu vou, se eu não for, o Espírito Santo o Consolador não vem para mostrar para o homem o que é certo e o que é errado. Deus está falando todo o tempo com vocês quando vocês vão fazer coisas erradas. Mas muita gente não escuta a voz de Deus. Entendeu? Por isso que dá dor de cabeça, faz isso, aquilo, outro. É Deus falando que não vai fazer que dá errado. Porque Deus vê o futuro. Mas muita gente tem que orar, pedir discernimento a Deus, que é para escutar Deus falar. Para você não cair em tentação com coisas que Deus nunca vai dar coisas se for ruim para você. Por isso que você tem que orar. Em Mateus 6 diz o quê? Entra no teu quarto, mas não é no teu coração, no teu íntimo, se separar para Deus, entendeu? Para você entender o que Ele quer. Deu para entender, meus amados? Faz o seguinte, se reserva no canto, pede tudo o que vocês quiserem. Só espera o tempo dele. Tudo tem o seu tempo determinado. Eclesiástico 3. Entendeu? Esperei com paciência no Senhor. Entende? Salmo 40. Entendeu? E nada vai frustrar os planos de Deus com você, meu amado. Jó 42. Tudo tem capítulo e versículo. Agora você fica nessa ansiedade, medo, dúvida, preocupação. Quem tem medo não tem o verdadeiro amor do Pai. E quem tem dúvida é Tiago 1. É que nem a água do mar. Entendeu? Entendeu? Ansiedade e dúvida. Preocupação por quê? Se Deus está no controle de tudo. Entendeu? O nosso Criador é perfeito. Ele é perfeito em tudo. O que você tem que crer, ter fé e confiar. O único intercessor e o intermediário entre Deus e o homem foi Jesus. Jesus já tirou a parede que separava nós de Deus. Ele já tirou. Entendeu? Efésios 2. Está dizendo. 13, 14. E Colossenses 2, 13, 14. Entendeu? Só basta vocês crer, ter fé e confiar e acreditar. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. João 8, 32. Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Entendeu? Amém. Siga Cristo. Siga. É isso que eu boto. Siga Cristo e deixe rolar. Para você ver o que é que vai acontecer. A sua vida muda. Né? Ele já tirou a gente do cativeiro, gente. Onde é que está escrito? Gálatas 2. Gálatas 3, versículo 10 até o 14. Ele já tirou a gente do cativeiro. Ele deu seu próprio filho para morrer na cruz para salvar nós, que a gente já somos salvos pela graça. Não temos condenação. Romanos 8, 1. Nós já somos libertos. Gálatas 5, versículo 1. E Efésios 1, versículo 7 e 8. É porque tem capítulo e versículo, muita gente tem preguiça de ler. Entendeu? Agora veja.
Gênesis 1, versículo 7. E disse, eu vou ler do 5. Chamou Deus a luz, dia e as trevas, noite, houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse, Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre água e água. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez, que é a praia. E chamou Deus no firmamento céus, houve tarde e manhã, e segundo dia. Tá vendo? Deus abençoe vocês. Graça e paz. A garganta tá. Amanhã eu tô boa de novo. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Só não podemos deixar de fazer a obra de Deus, gente. Tem muita gente se calando por causa das coisas que tem o joio e tem o trigo, certo? Por causa do joio. Eu não vou desistir. Porque tem mais, eu creio assim, são tudo igual, joio e trigo. Mas a gente tem que ver por lado bom. Tem que profetizar coisa boa. Eu vejo mais trigo do que o joio. Entendeu? O mundo só não está pior por causa disso. Porque o joio e o trigo estão misturados. Deus não separou ninguém. Mas os cães gulosos separam. A Assembleia separa. Os cães gulosos que não sabem da Bíblia, está lá em cima. Não sabe a Bíblia. Ninguém vem me confrontar. Eu chamo. Nossa, eu pago até um café lá na esfirra. Mas ninguém vem. Por quê? Porque não sabe a Bíblia. Entendeu? Não sabe. Agora fica com aquele paletó, dando uma de que? Não sei. Né? Fiz teologia, fiz bacharel de teologia, mas não sabe da Bíblia nenhum. Tanto a Assembleia como as outras. Nenhum sabe da Bíblia. Eu queria que viesse me confrontar, mas tem que ficar pianinho para eu falar todinha da graça. E eles ficam lá em cima e os membros ficam aqui tudo embaixo, que é filho de Deus. A congregação do Brasil que não é nada. Aquilo ali não é nada. Separa. Deus não separou ninguém. O joio e o trigo estão juntos. O homem entra aqui, mulher entra aqui, as cadeiras aqui, microfone para falar mentira. É separado também. Fora as outras. E tem uns que tem carnê. R.R. Soares, patrocínio. Vocês pagam ainda, é? Oh, meu Deus, não pague não. R.R. Soares não está viajando, não. Meu Deus do céu. Não está vendo que R.R. Soares não vai para aquele lugar que tem uns menininhos pretinhos, magrinhos, gente. E ainda vocês estão dando patrocínio para quê? Vocês trabalham duro o mês todinho para estar dando dinheiro para R.R. Soares, Valdomiro, Malafaia. Oh, meu Deus. José Wellington. Tá podre de rico. Vocês que são da Assembleia. Meu Deus. Ainda dá dinheiro para eles. Para quê? Para quê? Se foi Jesus que morreu na cruz e não pediu dinheiro. E Deus, tudo que faz, pede dinheiro. Mas eles têm que pagar a conta de água e luz. Mentira! Mentira! O R. Soares está podre de rico. Está todo mundo podre de rico. Como quer pagar a conta de água e luz? Meu Deus do céu. É filial. Se eles precisarem de dinheiro, pede para o R. Soares, ele vai tirar do bolso dele. É ruim, hein? E as campanhas? Tudo mentira, na Bíblia não tem campanha. Na Bíblia não tem dízimo. Na Bíblia não tem oferta. Não tem. Dá de graça o que de graça tu recebeu. Na Bíblia tem. É melhor dar do que receber uma palavra, uma roupa usada, um prato de comida. Entendeu? Malaquias 3:10. Trazer o dízimo para a casa do tesouro. A casa do tesouro somos nós. O tesouro é Deus. Mantimento é alimento. É feijão e arroz. Aonde é que está dizendo que é para dar dando dinheiro para pastor? Ô, meu amado, Deus abençoe, viu? Graça e paz. Amo vocês.